Olá pessoal, eu sou o Osés Alencar, sou radialista e sou jornalista. Eu resolvi fazer esse vídeo diante dessa crise que o mundo atravessa, a maior crise da sua história, depois do dilúvio. Depois do dilúvio nós estamos diante da maior crise, para emitir a minha opinião com relação a essa questão do coronavírus. Mas primeiramente, o que me chamou a atenção foram as declarações do deputado estadual Antônio Albuquerque, onde ele lá, num site de notícia de Alagoas, ele faz as ponderações, convocando as pessoas ao trabalho, que as pessoas devem voltar ao trabalho, tecendo críticas ao governador do estado e, por que não dizer, aos governadores do Brasil, que tomaram a iniciativa do isolamento social para conter a expansão, a multiplicidade possível do coronavírus. E lá em meio a essas declarações, o deputado diz o seguinte, fala e diz, o antipolítico, quem tem sido crítico aqui da área política em Alagoas, tenho sido eu, por reiteradas vezes. E tenho os meus motivos para tal. Eu tenho um pai que foi vereador por 4 legislaturas, foi vice-prefeito. Qual foi os exemplos que eu tive do meu pai do que era ser político? Ele foi vereador numa época em que vereador não tinha salário. E isso não tirava meu pai das suas obrigações como representante do povo. Dentro da sua capacidade, o que era da época, recebia todos os fins de semana em casa, eu vivia muito a minha mãe cozinhando para pessoas que vinham do interior, e o meu pai usando o que ele tinha, usando tudo o que ele tinha para ajudar as pessoas que o procuravam. E sou de uma época de exemplos de política do Luiz Cavalcante, do governador Luiz Cavalcante, que ia para a praça pública, saía do Palácio dos Martírios e ia até a Praça Deodoro da Fonseca, chupando rolete de cana, sentava na calçada do Teatro Deodoro, ficava olhando a rua. Eu sou da época do governador Guilherme Palmeira, que ia para fazer visitas no interior em campanha e entrava naqueles barzinhos e bebia com pessoas comuns e não era para fazer média, porque ficava chamando para ele subir no palanque e ele continuava bebendo com as pessoas. Eu sou dessa época. Eu sou da época do deputado Manuel Pereira Filho, fui deputado de Arapiraca, e todos esses eu votei, eu não sou antipolítico, eu votei em todos eles. O deputado Manuel Pereira Filho, o Nezinho, que é pai do deputado Ricardo Nezinho, que juntava na mesa da casa dele 15, 20 pessoas para almoçar, tomar sopa, jantar, almoçar e jantar na casa dele. Que pegavam uma pessoa na época que o procurava para um favor seu junto ao governo, colocava dentro do carro dele, que ele mesmo dirigia, o próprio deputado dirigia, e vinha para Maceió para resolver o problema daquela pessoa. Eu sou da época do deputado Zé Bernardes, que sentava na mesa lá do Fernão Velho e da pescaria, e nesses bairros todos, com o povo. Mesma coisa, muitas vezes, o pude ver com o Guilherme Palmeira, governador, senador e governador, sentado naquelas festinhas lá de mesa, dando esporro em assessores dele que queriam tirar isso do povo. Eu sou dessa época. Sou da época do deputado Zé Medeiros, sou da época do deputado J. Duarte e tantos outros deputados estaduais, deputados federais como Antônio Ferreira, deputado Zé Alvo de Oliveira, deputado Geraldo Bulhões. Sou da época do governador Geraldo Bulhões. Por quê? O que eu condeno e continuarei condenando é essa heresia de representatividade que não serve a ninguém. Porque chega um momento de crise como o Brasil está vivendo e a tribuna do Senado, a tribuna da Câmara está vazia. Estão vazias de pronunciamentos que se enquadrem dentro da realidade brasileira, porque não tem. O político que está lá não tem preparo, salvo as raríssimas exceções. Então, quando, por exemplo, eu votei, como eu disse aqui, já falei, eu votei no Cícero Almeida. Tem o Cícero Almeida,
que até no encontro que nós tivemos uma época, ele me disse: Oséias, eu pensava que você não se interessasse por política, você está apolítico. Não, eu não estou apolítico, eu estou político. Não é apolítico. Até porque o deputado que lê bem, deve ler muito, vê lá aquela teoria de Sócrates, nos diz o homem é um ser essencialmente político. Não, eu sou político, agora sou contra essa baboseira e serei contra ela. A regra do jogo pode não mudar, mas eu serei contra isso aí, e serei contra esses morcegos que se trepam no poder em cargo de Assembleia Legislativa, como muitos que tem aí. Muita gente trabalhando em imprensa como assessor de deputado para defender o impossível, o indefensável. Não, eu sou contra esse tipo de coisa, porque eu sou político, não é apolítico nem antipolítico. Não, a política todos nós somos, a minha política é que é contra esse modelo de política que está posto. Para senador, eu votei em todas as eleições que o Renan Calheiro foi candidato a senador. Por quê? Porque a minha consciência política é acima da do senhor deputado e de tantos outros. Porque eu voto em político de resultados. Eu não votei no Lula nas 2 eleições que o Lula foi presidente, eu não votei nele e me arrependo. Eu me arrependo de não ter votado no Lula, dado o resultado que eu vi dele como presidente para o país. E não me venha aqui me lembrar nada de corrupção, porque há outros atos de corrupção praticados por pessoas que criticam ele, pessoas que têm site, que levaram dinheiro aí para emitir nota fria. Tudo aqui, o estado de Alagoas é desse tamanho. Aqui nós conhecemos todo mundo, sabemos quem é quem, conhecemos todo mundo. Então eu sou contra a esse modelo de política e serei combativo a ele sempre, porque sempre foi assim. Quando eu não quis ser prefeito lá de Feira Grande, da minha cidade, quis ser prefeito da minha cidade, indicado pelo governador que chamou as lideranças mais expressivas do município para que eu fosse prefeito, e o prefeito atual da época era o Tadeu Mossef e o Virdiano, que eram as 2 grandes lideranças, foi o governador Geraldo Bulhões. Vamos dar o nome aos bois, foi o governador Geraldo Bulhões, chamou no palácio, conjunto com o Zé Bernardo, o Oséias, o prefeito de lá. Esse político de Alagoas todos sabem disso. Eu não quis. Sabe por que eu não quis? Porque eu não tenho ambição por política nesse sentido. Eu tenho ambição por política para, num momento desse, você ser deputado federal, levantar a voz em defesa do seu país. Não é apenas em defesa do seu estado. Em defesa do seu país, com argumentação, não palerma. Uma lesma que não serve para nada. Isso que eu sou contra. E lá, quando eu não fui ser prefeito do meu município, não quis ser prefeito, porque eu não tenho ambição por isso. Pois bem, voltando aqui à questão do coronavírus, há uns questionamentos que precisam ser levados em consideração. O coronavírus, ele vem no momento, somado à crise política, uma crise econômica e uma crise sanitária de profundidades que não saberemos medir as consequências para onde vamos. Os governadores, dada a omissão do presidente da República, que no dia 15 de março, em lugar do presidente da República, o vírus já estava sendo questionado nos países, em lugar saindo da China, o que o governador deveria, o presidente da República, uma providência, ele estava convocando o povo para manifestação. E aqui não é contra o presidente, é alegando os fatos. Estava preocupado com manifestação. Os governadores tomaram as providências devidas e necessárias. Há situações outras que precisam ser enfrentadas, como tais, essa questão da informalidade, que é o trabalhador que vende cocada, que vende quebra-queixo, essas coisas todas precisam tomar providência. Mas as providências do governo federal vinham adormecidas, e agora ele toma providência que ainda espera a decisão do Congresso Nacional para empurrar com a barriga para o Congresso Nacional. Porque o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, o que ele fez? O Donald Trump recorreu ao Congresso, o Congresso pediu ao Congresso, deve ter autorizado ontem à noite, sancionado ontem à noite, 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares para jogar na economia informal. O governo brasileiro fez? Não
Não fez. E já tinha pegado 800 milhões investidos só no coronavírus. Uma população americana é semelhante à do Brasil. Pedir que as pessoas vão às ruas alegando que a economia não pode parar, alegue outras formas, como eu estou alegando, outras providências primeiro. Porque em Alagoas, o Brasil, melhor dizendo, gente, se houver contágio da proporção da Itália, a Itália estão morrendo entre 700 a 800 pessoas por dia. No Brasil vão morrer em média de 1.000 a 3.000 por dia. Porque nós não temos estrutura hospitalar. Nós não temos estrutura hospitalar. Nós não temos leito, nós não temos recursos. Nós somos um país burocrata. Somos um país de enfrentamento político no momento de crise. Todo mundo se aproveita do momento para fazer um discurso do lado de A ou B, sem pensar no todo. Aqui vão morrer, que Deus nos ajude, vão morrer entre 1.000 a 3.000 por dia. Como podemos chamar o governador Renan Filho de irresponsável, como o Antônio Albuquerque, deputado Antônio Albuquerque, que disse que ele estava fazendo pirotecnia? Sabe o erro do governador qual é? Que eu acho que é grave? É ele não ter um sistema de comunicação ativo no estado de Alagoas para orientar a sociedade como nós estamos colocando aqui. Esse é um erro do governador. Porque ele está indo à mídia, ele. Mas a Secretaria de Comunicação do governo não está respondendo à altura da gravidade do problema. A Secretaria de Comunicação não está criando um leque de informação de alcance coletivo da sociedade, de poder de convencimento à sociedade, de mostrar à sociedade a realidade dos fatos. E isso é um erro do governador. Mas com relação à tomada de providências, não, ele tomou as providências certas e tomou precavidas. Porque ele estabeleceu, se me falha a memória, por 20 ou 30 dias, alguma coisa assim, se me falha a memória, 20 ou 30 dias com possibilidade de prorrogação de decreto. Por que, deputado? Por que essa medida que o governador tomou? Porque qual é o problema do Brasil que o próprio Ministério da Saúde tem colocado? O que o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que é o epicentro do problema, tem mostrado? Que o grande risco ainda não acabou de contágio. Não acabou porque o que está se mostrando de números de pessoas contagiadas pelo Covid-19, mas há uma leva muito grande de exames que não foram feitos. Isso poderá aumentar em proporções gigantescas e incontroláveis. E aqui, nós não temos nem processo de incineração, se você quer saber, para incinerar esses corpos, nem isso nós temos. Então o Brasil deve ter mais preocupação do que os outros, deve deixar os discursos políticos de lado, unir as autoridades brasileiras, tirar um discurso de consenso, para que essa população que está desempregada, porque se o governo já tivesse criado aquela medida lá dos R$600 e dos 1.200, essas camadas não estariam pedindo às ruas. E aqui cabe lembrar, esse vídeo eu só tenho 15 minutos, que é para o Instagram. E aqui cabe lembrar, não fique defendendo que quem é de até 40 anos vai para a rua. Não há nada mais mesquinho, mais ignorante e mais brutal. Ora, eu tenho 70 anos completei agora de 24 de março, 70 anos. A minha mulher vai estar perto de completar 50 anos. Quando ela vai para a rua, diga a ela, cuidado, porque você pega o vírus na rua, traz para casa e eu morro, morre você e morre eu. Morremos os dois. Tome cuidado. Chega de irresponsabilidade. Chega de atirar pedras uns nos outros. Quando nós precisamos do consenso, precisamos ser dignos na nossa visão, nas colocações. Chega dessa morcegaria de cargo trepado que apoia um sistema político podre, como esse que está o país. Então, eu não sou apolítico, nem antipolítico, porque eu voto todas as eleições. Todas as eleições eu voto e olha como é que eu voto, deputado. Pergunte a qualquer um que alguém deu um centavo a mim para votar. Agora pergunte também quantos deputados federais, estaduais e até governadores e senadores eu dei apoio logístico. A campanhas,
até de senador e de governadores aqui em Alagoas. Então, as críticas que eu faço são dessa direção. Um abraço e até a próxima.